A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje dia 18 de março, dia 124 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo segundo livro das Crônicas, dos capítulos 10 ao 12. Hoje também é o nosso 21º dia do propósito de busca pelo Espírito Santo dentro de 30 dias. Esse propósito de 30 dias tem sido uma bênção. Então, se você ainda não alcançou o objetivo ao qual você colocou no seu coração, se você está chegando agora, dedique todo o seu coração, se esforce ao máximo para receber mais de Deus, receber o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito, receber novos dons. Faça esse propósito porque ainda tem tempo de participar desse propósito e de receber um renovo espiritual da parte de Deus. Amém? Como de costume, nós vamos fazer a reflexão do dia dentro de um texto que está dentro da nossa leitura diária. Então, abra comigo a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 6. Enquanto você procura, deixe seu like no vídeo, compartilhe com quem você ama para que essa palavra chegue a mais pessoas. É muito importante que as pessoas que ainda não conhecem Jesus recebam a palavra de Deus. Então, procure compartilhar esse vídeo com pessoas que ainda não conheceram Jesus também. Chame essa pessoa para poder fazer os devocionais. Talvez pessoas que estejam com depressão, que estejam com problemas familiares. Compartilhe a palavra de Deus para essas pessoas. Porque eu tenho certeza absoluta que onde a palavra de Deus chega, algo tem que mudar. Porque a palavra de Deus ela é luz. A palavra de Deus ela carrega um poder inimaginável para transformar. Então, compartilhe com essas pessoas em nome de Jesus. Vamos à leitura de hoje? Segundo livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte: Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Amém? Esse texto, ele traz uma mensagem poderosa, uma mensagem maravilhosa. Eu gostaria de começar dizendo que o ponto-chave desse texto está no versículo 8, porque, como você já deve ter percebido na sua leitura e até mesmo nesta pequena menção da palavra, o rei de Israel, Roboão, se afastou de Deus e deixou de seguir a lei do Senhor. Ele e todo Israel, assim, o fizeram, indo contra tudo aquilo que o Senhor tinha designado e entregue para que eles seguissem. Por conta de se afastarem da vontade de Deus, se afastarem daquilo a qual o Senhor projetou para Israel, o rei do Egito se levantou contra Israel, atacou e venceu a batalha. Porém, o versículo 8 ele nos conta algo muito profundo, dizendo que Deus permitiria que eles ficassem como servos do rei do Egito,
para que dessa forma eles percebessem a diferença de servir a Deus ou os reis da terra. Olha que poderoso isso. O Senhor, ele está dizendo que nós temos duas opções. A opção de servir a Deus ou a opção de servir aos reis da terra. Veja, Israel foi entregue à servidão do Egito. Quando nós falamos de Egito, quando nós espiritualizamos o texto, trazemos o texto para o nosso dias atuais, quando nós falamos de Egito, nós falamos da ação mundana, da escravidão que o mundo impõe sobre as pessoas. E no versículo 8 nós vemos o próprio Deus falando claramente que ou eles serviriam a Deus ou serviriam ao rei do Egito. E porque eles decidiram se afastar da servidão a Deus, eles foram entregues a servir o rei do Egito. Mas eles foram entregues a servir o rei do Egito com um propósito, um objetivo. E que objetivo era esse? Para que eles identificassem a diferença da servidão a Deus e da servidão ao rei do Egito. Existem pessoas que se convertem ao Senhor e essas pessoas vêm com a falsa impressão de que nunca foram escravizadas quando estavam no mundo. Ah, eu não devia nada para ninguém. Eu não tinha problema com ninguém. Ninguém me oprimia. Estou servindo a Deus porque eu quero. Estou servindo a Deus porque eu achei que era melhor para mim agora. Mas no mundo também eu estava de boa. Eu falo isso e às vezes parece até um absurdo, mas eu mesmo já tive esse pensamento. Então realmente existem pessoas que não se lembram de como era duro viver debaixo do jugo e da servidão que o mundo impõe. Porque quando você está no mundo, você não percebe isso. Você não percebe a opressão, você não percebe a manipulação satânica para que você siga caminhos que te afastam cada vez mais de Deus e que te prendem longe do Senhor. Então, quando você vem para Jesus, você acha que é tudo tranquilo, que é tudo uma questão de escolha. Você até entende que, poxa, passou por problemas aqui e ali, mas você não tem dimensão da libertação que o Senhor te deu. Então, fica meio que aquela saudade da época que estava no mundo. Fica meio que aquela saudade, aquele sentimento de, poxa, quando eu estava no mundo eu tinha tantos amigos, quando eu estava no mundo eu saía, quando eu estava no mundo eu gastava o meu dinheiro de qualquer forma, quando eu estava no mundo eu me divertia no barzinho, quando eu estava no mundo eu tinha diversas amizades com tal e tal pessoa que hoje não agregam em nada na minha vida espiritual. E muitas vezes, se lembrar da época que você estava no mundo sem enxergar a servidão, te faz desejar retornar para lá. Mas você fica na presença de Deus como obrigação, por medo e não por amor. Então você enxerga a servidão a Deus como algo pesado. E na primeira oportunidade, na primeira desculpa, se afasta de Deus. E acaba caindo novamente na servidão do mundo. E quando você retorna à servidão do mundo, quando você retorna ao jugo que o mundo impõe sobre você, aí sim você percebe como é ruim estar nas mãos de Satanás. Aí você consegue identificar como é cruel o jugo do mundo,
Você consegue identificar a manipulação. Você tem vontade de se libertar e não consegue. Você quer voltar para a presença de Deus e não tem força. Você quer se desvencilhar das falsas amizades. Você quer se desligar dos vícios e da opressão, mas não tem força, não consegue. E eu digo uma coisa, muitas vezes é necessário que certas pessoas caiam. Nossa, mas que loucura é essa? É necessário. E nessa palavra, no versículo 8, nós vemos que o próprio Deus disse que permitiu que os filhos de Israel e o rei de Israel ficassem na servidão ao rei do Egito para que eles entendessem a diferença de servir a Deus ou servir os reis da terra. Então, às vezes, é necessário que a queda venha na vida de algumas pessoas, para que essa pessoa consiga ver quão duro é estar nas mãos do inimigo, para que ela consiga se lembrar quão maravilhoso era servir a Deus, porque quando estava na presença de Deus, já não tinha mais vontade de servir, já não tinha mais vontade de estar diante de Deus, já não tinha mais vontade de se entregar, já não tinha mais vontade de louvar, já não tinha mais vontade de limpar a casa de Deus, já não tinha mais vontade de buscar a presença, já não tinha mais vontade de orar. Então é necessário que essa pessoa perceba como é bom servir a Deus. E só se percebe quão bom é servir a Deus quando você se vê servindo ao mundo. Porque Deus, quando você serve a Deus, Ele não te deve o salário. Quando você serve a Deus, Ele cuida de você. Quando você serve a Deus, nada lhe faz falta. Agora, quando você serve ao mundo, Satanás te humilha, te oprime, te abate, suga suas energias. Só que você só percebe isso quando você cai, infelizmente. Eu vou contar um testemunho breve do que aconteceu na minha vida. Eu já há tanto tempo servindo a Deus, me acostumei com a presença de Deus. Me acostumei a servir a Deus. E me esqueci quão bom é estar na presença de Deus. Comecei a tratar o ofício, todo o serviço na casa de Deus como obrigação e não como algo prazeroso. E a obra de Deus eu comecei a enxergar como um peso. E assim como nessa palavra, Deus permitiu que eu caísse na servidão do mundo. Deus permitiu que eu caísse na opressão do mundo, para que eu entendesse e para que eu me lembrasse como é bom servir ao Senhor, para que eu, no fundo do meu coração, conseguisse diferenciar como servir a Deus é bom e como terrível é estar nas mãos do inimigo. E sabe qual é o maravilhoso disso? É que Deus, ele está sempre pronto para te aceitar de volta. Diferente desse povo e dessa época do Antigo Testamento, a qual nada poderia perdoar os pecados, talvez encobrir as manchas do pecado, né? Mas o pleno perdão não existia. A salvação sem sofrimento não existia. Hoje em dia existe. E ela se chama
Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele morreu para nos dar a chance de alcançar a vida e vida em abundância. Então, se porventura você se afastou da presença de Deus, acabou se desviando do caminho, acabou caindo novamente em algo que você já tinha se libertado, como vício em cigarro, em bebida, em mentira, em prostituição, em pornografia, ou talvez até algo que envolva outras pessoas, como criminalidade. Se porventura você conheceu a presença de Deus e caiu e agora não tem forças para se levantar, hoje eu quero orar pela sua vida, para que Deus envie força diretamente com o teu Espírito Santo, para que você consiga se levantar e retomar o caminho. Porque eu tenho certeza absoluta que essa experiência na sua vida vai servir para que você nunca mais reclame de servir a Deus. Nunca mais enxergue a servidão a Deus como uma prisão ou como um peso, mas você vai conseguir desfrutar da liberdade em Cristo Jesus. Você vai conseguir desfrutar daquilo que o Senhor Jesus tem te dado, que é a graça. Então, sem mais enrolação, eu quero orar pela sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. E se porventura você se afastou do caminho, se você está buscando a libertação em alguma área, talvez até uma área que você já foi liberto uma vez e por vacilo acabou caindo novamente, fique pensando nisso enquanto eu estou orando. Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, ligue seu pensamento na área que você precisa de força e de um mover sobrenatural para conseguir a libertação. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, nesse 21º dia desse propósito de busca pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor envie o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora, Pai. Senhor, dá força para os Teus filhos que estão fracos. Dá estrutura para os Teus filhos que pensam estar desamparados. Em nome de Jesus Cristo, revela, Pai, o Teu amor e a Tua infinita misericórdia para a vida de cada uma dessas pessoas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha fortalecer, pegar pela mão e colocar de pé novamente aqueles que caíram. Senhor, da mesma forma como foi na minha vida, que eu me acostumei a Te servir, que eu me acostumei com a Tua presença, me acostumei com a servidão ao Senhor e comecei a tratar isso como um peso, até o dia que eu me vi afundado no pecado. E eu clamei e implorei pelo socorro e o Senhor me ouviu. Eu te peço, Deus, que o Teu socorro alcance a vida de cada uma das pessoas que estão precisando agora. Que o Senhor venha trazer a libertação do vício da pornografia. Traga, Senhor, a libertação da bebida, a libertação do vício do cigarro, do vício da mentira. Que o Senhor, meu Deus, venha trazer a libertação de toda a opressão maligna. Que o Espírito
espírito da depressão venha bater em retirada em nome de Jesus. Que todo espírito maligno que tem oprimido, que tem abatido os teus filhos, porque eles se afastaram do Senhor e abriram essa brecha para o inimigo entrar, que seja repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor venha operar, Pai, a transformação dentro dessa casa, dentro dessa família, dentro desse lar. Que tudo aquilo que o inimigo tem colocado as mãos para destruir, para abater, para enfraquecer, que o teu Espírito Santo entre agora nessa situação, Pai, trazendo a paz, trazendo a força, trazendo, Senhor Deus, um mover sobrenatural, virando o cativeiro, trazendo saúde, que toda doença que foi lançada por conta da desobediência à tua vontade, que seja repreendido agora pelo poder do nome de Jesus. Eu repreendo agora toda dor nas costas, em nome de Jesus, que saia daí. Eu repreendo agora toda a enxaqueca, a qual os seus filhos tomam remédio, mas não passa. Eu repreendo agora essa seta do maligno, em nome de Jesus, que sai. Eu repreendo agora toda dor nas pernas, em nome de Jesus Cristo, que saia daí. Eu repreendo agora toda coceira, em nome de Jesus, que toda alergia que tem tomado conta da pele, e toma remédio, passa pomada e não sai, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que saia da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo nódulo, todo câncer, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha tocar do alto da cabeça até a planta dos pés, trazendo a libertação de toda doença, de toda enfermidade, de todo câncer que tem atingido a coluna, embaixo do braço, em nome de Jesus, que saia. Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo todo câncer no estômago, em nome de Jesus. Que saia, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha entregar mais uma chance, para que os teus filhos se levantem de onde o inimigo os colocou. Que o Senhor venha trazer a solução para esse grande problema. Que o Senhor venha dar estratégia, que o Senhor venha dar o direcionamento, para que tudo isso que o inimigo armou, para que toda essa armadilha, para que toda essa destruição seja revogada, seja anulada, retirado todo o efeito e repreendido e destruído em nome de Jesus, para que os teus filhos consigam te servir e vivenciar uma restauração completa no casamento, na saúde, na vida profissional, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.